Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai mergulhar fundo em algumas conquistas bem importantes, recentes até, para a engenharia de transportes aqui no Brasil. Isso aí. O foco é total no reconhecimento profissional, sabe? Especialmente olhando como algumas decisões-chave lá do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, o CREA São Paulo, estão fazendo diferença, abrindo portas em concursos. Exatamente. E é super importante a gente entender o peso dessas decisões, né? Elas não são assim do nada. São fruto de um processo, de uma construção mesmo, que passa pela história da profissão, pela clareza do que a gente faz. São vitórias, marcos que, olha, merecem ser comemorados pela categoria. Com certeza. Vamos investigar juntos dois pareceres técnicos que são, assim, fundamentais. Um lá de 2019 e outro bem mais recente, agora de 2025. Os dois significam um avanço e tanto. Uhum. E a pergunta que fica martelando aqui para nossa discussão é: tá, mas qual o impacto real disso na carreira, nas oportunidades, para quem já é ou quem está pensando em ser engenheiro ou engenheira de transportes? Olha, é uma história interessante porque reflete a própria evolução da engenharia por aqui, né? Quer dizer, a área de transportes, óbvio, sempre foi essencial, mas a formação específica mesmo, sabe, o curso de graduação em engenharia de transportes, ele é, vamos dizer, relativamente novo no cenário brasileiro. Verdade. Por muito tempo a gente via esses conhecimentos mais espalhados, né? Ou talvez como uma especialização dentro da engenharia civil, por exemplo, não É era isso? isso, precisamente. Os primeiros cursos de bacharelado, focados mesmo em engenharia de transportes, eles começaram a pipocar ali por volta de 2009, mais ou menos. Ah, recente mesmo. Sim. E esse movimento veio muito forte das instituições públicas federais de ensino. Foi um passo, assim, decisivo para consolidar um corpo de conhecimento próprio e, claro, para criar uma identidade profissional mais definida para o engenheiro de transportes. Antes era bem mais difuso, né? Entendi. Bom, com esse contexto histórico na mão, vamos então detalhar um pouco mais as responsabilidades desse profissional. O que faz exatamente um engenheiro de transportes no dia a dia? Quais são as atribuições? Olha, o leque é bem amplo, viu? E, nossa, absolutamente crucial para o jeito como a sociedade funciona hoje. O engenheiro de transportes está metido desde o planejamento estratégico lá na frente, passando pelo projeto detalhado até a operação do dia a dia para garantir que os sistemas de transportes funcionem bem, de forma eficiente. E isso inclui todos os modos, né? O rodoviário, ferroviário, hidroviário, o aéreo e até dutoviário. Quer dizer, vai muito além daquela imagem mais tradicional de só construir ponte e estrada, né? Ah, sem dúvida, muito além. Entra aí toda a parte de logística, sabe? Cadeia de suprimentos, o planejamento da mobilidade urbana, que hoje é um desafio gigantesco, né? A pensar de forma integrada, sustentável. Certo. E tem mais: desenvolver políticas e ações para a segurança viária, fazer aquelas análises complexas de tráfego para tentar otimizar os fluxos, reduzir congestionamento, projetar terminais, pensar na integração entre os diferentes modos, avaliar o impacto de um shopping novo, por exemplo, na rede de transportes que já existe. É bem complexo. Uau. E um ponto importante para ressaltar: essas atribuições não são, tipo assim, aleatórias, sabe? Elas estão formalmente definidas em normativos do nosso sistema profissional. Ah, tá documentado. Sim, existem resoluções federais, por exemplo, que detalham direitinho essas competências. E vale mencionar também que dentro da estrutura do sistema CONFEA-CREA, que são os conselhos, né, o federal e os regionais, que regulamentam e fiscalizam a engenharia e a agronomia no país, o engenheiro de transportes faz parte da modalidade civil. Isso ajuda a gente a se localizar dentro da estrutura do conselho. Faz todo sentido. E ter essa clareza nas atribuições, imagino, é a base para esse reconhecimento que a gente está discutindo hoje, seja em concurso ou no mercado mesmo. Exato. Então vamos lá para o primeiro caso que você mencionou, que foi um divisor de águas. Itapevi 2019. Conta pra gente o que aconteceu lá.
Pois é, Itapevi foi emblemático. A prefeitura de lá publicou um edital de concurso público, isso em 2018, tá? Para um cargo chamado Engenheiro de Tráfego e Trânsito. Só que a exigência de formação no edital original era bem específica e, na prática, acabava restringindo. Restringindo como? Qual era a exigência inicial que estava lá? O edital pedia textualmente assim: ensino superior completo em engenharia civil com especialização em engenharia de tráfego, engenharia de transporte ou gestão de trânsito. Ah, Percebe, essa forma de escrever excluía direto quem tinha a graduação específica em engenharia de transportes. Não mencionava. poxa, uma barreira clara para quem fez a graduação focada justamente nisso. Imagino que alguém deve ter chiado, né? Como é que isso se desenrolou? Sim, e quem questionou foi uma instância importante, o Ministério Público do Estado de São Paulo. O MP viu essa restrição e foi lá questionar formalmente a prefeitura. Certo. E para ter base técnica para essa argumentação, o Ministério Público fez o quê? Consultou o CREA São Paulo. Pediu um parecer técnico, que é basicamente, um documento formal onde o Conselho analisa a questão à luz das regras da profissão e dá seu posicionamento técnico bem fundamentado. E o CREA São Paulo analisou. Analisou. Pegou as atribuições do cargo lá do edital, comparou com as competências do engenheiro de transportes, aquelas que estão definidas nos normativos do sistema, e a conclusão foi um parecer técnico favorável, dizendo que sim, tinha que incluir os graduados em engenharia de transportes. Ou seja, o CREA São Paulo bateu o martelo. Olha, a formação em engenharia de transportes habilita sim o profissional para fazer o que esse cargo pede. Exatamente Que isso. ótimo. Foi uma vitória super importante para a categoria. E olha um detalhe interessante. Essa decisão dentro do CREA São Paulo, que veio da Câmara Especializada de Engenharia Civil, foi aprovada por unanimidade. Isso mostra que tinha um consenso técnico forte ali dentro. Uau, unanimidade, isso dá um peso, né? Mas aqui tem um ponto que você mencionou que pode gerar uma certa confusão e eu queria esclarecer bem. Parece que teve uma mudança na lei lá de Itapevi depois, em 2020, que aí sim formalizou essa inclusão da engenharia de transportes no quadro de cargos. Isso não tira um pouco a importância do parecer de 2019, já que a lei depois resolveu o problema? Olha, essa pergunta é excelente e toca num ponto crucial para a gente entender o real valor do parecer de 2019. É verdade, sim. Em 2020, saiu uma lei complementar lá em Itapevi. Certo. Essa lei mexeu num anexo de uma outra lei de 2018 que definiu o quadro de cargos e aí sim passou a incluir formalmente a graduação em engenharia de transportes como requisito para o cargo de engenheiro de tráfego e trânsito. Só que essa mudança na lei municipal só valia dali para frente, para futuros concursos. Ah, entendi. Então a lei de 2020 não afetou aquele edital específico do concurso de 2018, que já estava rolando ou tinha acabado? Exatamente. A Lei Complementar Municipal de 2020 não teve efeito retroativo sobre aquele edital específico, o Concurso Público Municipal número 1 de 2018 de Itapevi. É por isso que o parecer técnico que o CREA São Paulo soltou em 2019 foi tão decisivo naquele momento. Foi aquele parecer que validou, com base nas regras da profissão que já valiam na época, que a formação em engenharia de transportes era sim compatível para aquele concurso específico. A chance dos engenheiros de transportes participarem daquele concurso foi garantida pela manifestação técnica do Conselho, entende? Independentemente da mudança na lei do município que só veio depois e só para concursos futuros. Perfeito, agora ficou claríssimo. O parecer foi o que garantiu o direito ali naquela hora, baseado nas regras da profissão e não a lei municipal que veio depois. Nossa, isso realmente coloca a decisão técnica do CREA São Paulo num outro patamar de importância naquele contexto. Exatamente. Mostrou que o que vale mesmo para dizer se alguém está habilitado para o cargo são as atribuições reconhecidas pelo sistema profissional, mesmo que a legislação local específica do quadro de cargos ainda não tivesse sido atualizada. Esclarecimento fundamental esse. Bom, avançando um pouquinho no tempo, a gente chega em 2025.
E aí tem outro caso importante, agora lá em Francisco Morato, envolvendo um cargo com nome um pouco diferente: engenheiro de mobilidade. Isso, a história se repete em essência. De novo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, agora atuando na comarca lá de Francisco Morato, resolveu consultar o CREA São Paulo. Mesma dinâmica. Mesma dinâmica. A dúvida era: essa formação em engenharia de transportes é compatível com as tarefas de um cargo chamado engenheiro de mobilidade, que tinha sido criado por uma lei lá do município? E a resposta do CREA São Paulo: Veio um novo parecer técnico, formalizado numa decisão específica de 2025, e basicamente essa decisão reafirmou o que já estava consolidado, usando como base os mesmos normativos do sistema profissional. Lembra aquela resolução federal que detalha o que faz o engenheiro de transportes? Lembro, sim. Então, com base nisso, o Conselho confirmou de novo: sim, a formação em engenharia de transportes é totalmente compatível com as atribuições, com as responsabilidades de um cargo de engenheiro de mobilidade. E quais eram essas atribuições específicas que a lei de Francisco Morato colocava para o cargo? Elas batiam mesmo com o perfil do engenheiro de transportes que você descreveu lá no começo? Batiam. E muito. O alinhamento era nítido. A lei municipal de Francisco Morato falava em coisas como elaborar estudos e projetos de trânsito e transportes, planejar, projetar e fiscalizar a infraestrutura viária, sinalização de trânsito, fazer estudos de impacto viário para novos empreendimentos, avaliar tecnicamente projetos, novas tecnologias para a área, coordenar ações políticas de mobilidade urbana. Ou seja, tudo atividade que está ali no coração da engenharia de transportes, né? Exatamente. O parecer do CREA São Paulo só deixou claro essa ligação direta entre o que o cargo municipal pedia e o que os normativos federais dizem que é competência formal do engenheiro de transportes. E, olha só, de novo aquele detalhe importante para dar força. Esse parecer de 2025 também foi aprovado por unanimidade pela Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA São Paulo. Essa unanimidade nas duas decisões, 2019 e 2025, é um sinal muito forte, concorda? Nossa, fortíssimo. Mostra um consenso técnico robusto, sabe? Um respaldo institucional consistente dentro do Conselho Regional sobre a capacidade técnica e a legitimidade do engenheiro de transportes para atuar nessas áreas que são vitais: tráfego, trânsito e, de forma mais ampla, a mobilidade urbana. Supera de vez aquelas visões mais antigas, mais restritivas que às vezes a gente via. Considerando tudo isso, então, o que essas decisões significam na prática para os engenheiros e engenheiros de transportes? E para os estudantes que estão vindo aí? Qual é o alcance real desses pareceres? O alcance é enorme. E vai muito além dos limites de Itapevi e Francisco Morato, viu? Primeiro, claro, consolida o reconhecimento formal da profissão para cargos públicos estratégicos, cargos que talvez em outros tempos alguém pudesse erradamente achar que eram só para engenharia civil com alguma pose, né? Sim. Mas o ponto que talvez seja o mais relevante é o seguinte: embora os casos tenham acontecido em São Paulo e as decisões sejam do CREA São Paulo, a vitória tem uma repercussão nacional, sem dúvida nenhuma. Esses pareceres técnicos, como eles são bem fundamentados na legislação profissional, que vale para o Brasil todo, e foram aprovados por unanimidade, eles viram precedentes administrativos valiosíssimos. Funciona como um efeito dominó positivo para a profissão no país inteiro, então. Tipo, cria um exemplo. Perfeitamente. Exatamente isso. Eles fortalecem a legitimidade da engenharia de transportes no Brasil inteiro, viram um argumento técnico, até jurídico, muito sólido para que os profissionais, as entidades de classe, possam ir lá e questionar editais de concurso público que sejam restritivos em qualquer outro estado, qualquer outro município. Legal. Se algum lugar tentar, porventura, excluir indevidamente quem tem graduação em engenharia de transportes de um cargo cujas funções são compatíveis com a formação, tá aí um argumento forte. Quer dizer que um engenheiro ou engenheira de transportes formado, sei lá, no Nordeste, pode muito bem usar essas decisões de São Paulo como referência se encontrar um edital meio esquisito na sua região. Pode e deve. Usar como referência, como argumento. Essas decisões são, de fato, uma vitória histórica para a nossa categoria profissional.
Elas consolidam o nosso espaço, o espaço do engenheiro de transportes em posições-chave, especialmente nessa área de mobilidade urbana, que é um dos maiores desafios que as cidades têm hoje, né? E uma área que só cresce em prioridade. Com certeza. Garante que o profissional que foi formado especificamente para pensar e para implementar soluções complexas de transporte e mobilidade possa, de fato, competir por essas vagas e usar todo o seu conhecimento. Fazendo então uma recapitulação rápida do que a gente conversou. Vimos como a engenharia de transportes, que é uma graduação que ganhou mais corpo no Brasil ali a partir de 2009, vem conquistando seu espaço, seu reconhecimento formal. Aham. Isso ficou muito claro com esses pareceres técnicos decisivos do CREA São Paulo, como nos exemplos que a gente analisou de Itapevi em 2019 e Francisco Morato agora em 2025. Isso mesmo. Pareceres que foram chave para garantir a participação e a legitimidade desses profissionais em concursos para cargos como engenheiro de tráfego e trânsito, engenheiro de mobilidade, validando que a formação deles é totalmente adequada para o que esses postos exigem. E o ponto central, como você frisou bem, é que essas vitórias, por estarem amarradas nas atribuições definidas pelos normativos do sistema profissional brasileiro e por terem sido confirmadas por unanimidade lá no Conselho Regional de São Paulo, elas têm um impacto que vai muito além das divisas paulistas. Sem dúvida nenhuma, elas fortalecem a profissão em nível nacional. Criam uma espécie de, vamos chamar assim, jurisprudência administrativa favorável, sabe? E servem como ferramenta para que a categoria continue buscando e consolidando seu espaço, seu reconhecimento em todo o Brasil. É um passo muito importante na valorização do engenheiro de transportes. Que mensagem final você deixaria, então, para os colegas engenheiros, para as engenheiras de transportes e também para os futuros profissionais, a galera que está na faculdade agora acompanhando essa nossa conversa? Olha, a mensagem é de orgulho e confiança na formação que escolheram. O engenheiro de transportes é um profissional cada vez mais essencial para o século XXI, gente. A gente é preparado para conceber, para projetar, para operar sistemas que permitam que pessoas e mercadorias se movam de forma mais eficiente, mais segura, acessível e, um ponto crucial hoje, de forma sustentável. Fundamental. Essas conquistas recentes que a gente discutiu junto ao CREA São Paulo são reflexo direto da relevância que a nossa área tem. Uma relevância crescente e inegável para a qualidade de vida nas cidades e para o desenvolvimento econômico, social do país. É um campo vibrante, desafiador e, olha, cheio de oportunidade para fazer a diferença de verdade. Tenham orgulho disso. Excelente colocação. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão para quem nos ouviu. Pensando nessas vitórias importantes no campo do reconhecimento formal, quais seriam os próximos desafios e as novas oportunidades que aparecem para a engenharia de transportes? O que mais precisa ser ajustado, conquistado no cenário atual e futuro da nossa profissão? É um tema para a gente continuar atento e engajado, buscando sempre mais avanços.